Mas é uma bolha no mundo. Sério. É outra... Cara, e você... E a respeito de Brasil? Assim, você rodou bastante estados do Brasil, assim, você conheceu... A gente sabe que você é um cara que gosta de andar bastante de bicicleta. Ia chegar nisso né? aí. Que Já, tem umas bicicletas estruturadas aí, né? Estruturadas. Conta um pouco pra gente das suas aventuras aí. Galera, ó, das pedaladas. só puxando esse gancho aí, né, do André tá falando da estrutura das bicicletas. Outro dia eu tava na frente da academia, aí ele tava passando com uma mountain bike, assim, sem capacete, sem nada, passando. Eu falei, o que você tá fazendo, Diego? Ele falou, eu tô dando uma treinada porque eu vou pedalar 600 quilômetros, vou pra não sei onde. Eu falei, cara, mas você vai com uma mountain bike pedalar 600 quilômetros, zero estrutura? Não, eu vou. Aí depois ele tava me contando como é que começou essa paixão pelo ciclismo. E eu até achei muito legal que você falou, você vai contar aí pra galera, mas assim, por que você faz com uma estrutura mínima uma parada que é tão sofrida? Como é que começou essa coisa de pedalar também por aí? Então, aqui no Brasil conheço algumas coisas, né? Não conheço muito. A família da minha mãe é paranaense, então a gente sempre estava por lá, Paraná, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Minas, por esses cantos a gente conhece mais, né? E eu comecei a fazer esses rolês assim. Qual que foi o gatilho, né, desse negócio da bicicleta em si, né, e dessas aventuras? Porque assim, eu fiz algumas viagens, conheci, mas nada na minha vida, sério, me impactou tanto que nem essas viagens que eu fiz de bicicleta. Nada. Nem as viagens internacionais? Nada, nem elas. Nada me impactaram tão profundamente. É mesmo, cara? Então, tipo, eu conversei com uns amigos, né, eu vi que assim, quando você faz um mochilão, você fica meio restrito, né, restringido assim pelos transportes, né? Então, de vez em quando você quer ir pra um lugar que o ônibus sai daqui 2 dias. Puta que pariu. Bom, quero ir pra lá. Puta, mas tem que pegar um táxi, porque não passa ônibus. Eu comecei a falar, mano, como é que será que deve ser fazer um rolê de bike, né? Porque você vai onde você quiser, né? Aí eu cheguei pra uns amigos aqui e falei, vocês alugam a bike de vocês pra mim? Mentira, velho. Aluga aí, fazer um teste, né? Os caras, não é muito assim, né? Vamos fazer o seguinte, compra uma bike, a gente ajuda você, são meus amigos, né? A gente ajuda você a escolher uma bike e aí você faz uns testes. Vê se você curte, você faz uns testes e tal. Mas isso sozinho? Sim. Tipo... Sozinho. Você queria alugar a bicicleta de um amigo seu... Pra você dar um rolê sozinho. Você dar um rolê sozinho. Aí eu falei, o que quebrar o custo. Que loucura, velho. E aí, tipo... Porque assim, obviamente, todas as primeiras coisas que a gente faz, a gente tem medo, tem incerteza, tem um monte de coisa que a gente não sabe se portar muito bem nessas situações, né? E, obviamente, falta de informação. Então, assim, com certeza ia dar bucha se eu fizesse essa loucura de primeira, assim, né? Então, eu fui no conselho deles, né? Eles me ajudaram, eu escolhi uma bike e tal, essa aqui tá boa, tal, não sei o quê. Bike simples, eu queria isso. Uma bike simples, sem muita 9 horas nem nada, mas que aguentasse o tranco. Aí comprei uma bicicletinha lá e comecei a dar uns giros com eles, né? O que? Uns 4 pau na bicicleta? Não, paguei 1.500. É bem simples a bicicleta. Hoje? A da minha filhinha tava 500, de 3 anos. Eu queria comprar pra ela. Eu comprei uma dessa, né? E começamos a treinar. Comecei a andar com os meninos e tal. Você nem devia ter a roupinha apropriada. Não, eles que me deram a primeira, né? E até hoje eu não gosto muito de andar com aquela roupa. Quando eu vou fazer uma coisa muito longa, aí eu coloco. Porque senão vai ficar assado. De resto, shorts e camiseta e tênis, né? E beleza. Nem sapatilha, nada? Nem sapatilha e nada. Porque eu acho uma... Nem a pedaleira, nada? Nada. Os meninos enchem o saco, assim, falam, coloca um negócio aí, velho. Porque, tipo, acho que na teoria e na prática, ela ajuda na performance, não. Ajuda, porque na empurrada e na puxada, puxando, né? Empurrando. Mas aí não acho muito muito chique. sofisticado. Muito chique. Muito chique, eu não gosto. Só tem louco nessa porra. Aí, tipo... Aí comecei a fazer esses rolês, né? E aí, um dia a gente fez um rolê de noite pra São Paulo e voltou. E eu fiquei alucinado, cara. Fiquei achei demais, cara. Achei demais. Porque assim, a gente primeiro que fez uns 15 quilômetros, eu achei demais. Aí o segundo a gente fez uns 30. Eu falei, nossa, 30 quilômetros. Que loucura, cara. Loucura. Aí um dia a gente foi pra São Paulo, fez um rolê de noite e voltou e deu tipo 70 quilômetros. Aí eu não conseguia mais dormir. Assim, fiquei, Ficou muito feliz. 70 quilômetros, cara. Que loucura é essa, né? E aí eu fui conversar com os meninos um dia. E eles, mas você precisa conhecer o Casquinha, né? Casquinha é um cara aqui de Barueri, né? Cara sinistro, velho.
o cara vai daqui pra Itu tomar café da manhã e volta. Eu falei, impossível, velho. Puta, agora os caras acreditam em cada uma, né, velho? E assim, o papo acabou, mudou o assunto e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, não é possível, cara. O cara vai daqui, tu pela Romero, só bucha, toma um café e volta. Todo um rolê, velho. Falei, não, impossível, velho. Aí eu cheguei em casa com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça, falei, mano, vou pra Itu, velho. Vou pra Itu, vou tentar. Mas olha por dentro, não pela Castelo. Pela Romero. Pirapora, Cabriúva. Isso. Eu já fiz um trajetinho ali que eu quase morri. Não, é loucura total, velho. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei, não, vou tentar, velho. Vou tentar. Tentar ir pra Itu. Passou uma semana, fiz uns treininhos, passei uma cera na corrente. E aí eu tentei. Falei, não, vou tentar ir pra Itu, vamos ver o que acontece, né? Aquele estilo, né? Faixa branca toda amarrada ao contrário. Aquele negócio que você vê quando o cara é iniciante mesmo, né? Tem uma você levou, não sei pra onde que você levou um potinho com goiabada. É esse aí também. A galera carbogel e ele com um potinho cheio de goiabada dentro. E aí fui. Aí saí de casa de madrugada, né? Fui. E quando chegou ali mais ou menos em Pirapora, começou a chover. Putz. De Pirapora até Barueri de volta, foi na chuva. Eu fui pra Pirapora, fui até o Itu, Cabriúva, Itu. E foi muito emocionante, de verdade, assim. Não, é um rolê. Você foi pra Itu também de bicicleta? Não, fui até Cabriúva. Fui de Parnaíba a Cabriúva, E 36 quilômetros. Né? Só de ida. Né? Pra ir, fui bem. Na volta... É, porque daí você pega cala a boca, né? Não, rasgão ali. Tem mais de 2 quilômetros de subida no pico. Não, mais empurrei. Eu posso falar que eu voltei andando de Cabriúva pra Parnaíba do que pedalando. Eu não aguentava falar, mas o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Não tinha um celular, não tinha nada. Não, eu também sempre fui chucraço nisso. Cara, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Empurrando. Um sol quente, cara. E a galera já tinha sumido, já. Fiquei sozinho. Cara, pra ir eu fui tranquilo, pra voltar eu me lasquei. É um percurso bem puxado. É puxado. Bem puxado, cara. É muita subida íngreme, né? Mas aí cada plaquinha que eu via, tipo, divisa Cabreúva, não sei o quê. Eu achava aquilo demais. Eu falei, não tô conseguindo, cara. Por pior Você que se seja, motivava, né? Falei assim, por mais horrível que seja eu pedalando aqui, e feio para as pessoas verem eu todo torto. A bicicletona mountain bike no asfalto. Velho. Os caras passando com aquelas Pinarello de 120 mil. Então, cada coisa dessa, assim, cada lugar que eu chegava era muito emocionante, de verdade. Eu ficava emocionado. Falei, mano, que demais, cara. Que demais. E quando eu voltei para casa e cheguei em casa, deu tipo uns 150 quilômetros. Falei, mano, não acredito, velho. Não acredito. Você foi sozinho também? Fui sozinho. E como choveu muito, zoou tudo. Zoou celular, tudo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Tudo esculhambado. Só voltou a dignidade. E olhe lá, mais ou menos intacta. E quando eu voltei pra casa, eu achei aquilo demais. Demais. Porque assim, Uma superação. Superação. E assim, e o que eu vi depois daquele dia é que assim, teve uma hora, quando eu cheguei em Itu, eu não sabia como voltar. Eu falei, por lá eu não volto. Eu falei, pela Romeiros eu não volto. Não vou voltar por lá nem. Eu voltei pela Castelo. Atravessei Itu inteira. Voltei pela Castelo. Aí eu perguntei tinha um senhor, né? Falei, como é que faz pra pegar Castelo aqui, né? Porque o celular tinha molhado, já era. Aí ele falou, volta pela Romeiros. Falei, não, Romeiros não vou voltar não. Falei, vou voltar pela Castelo. Ele falou, vai ter que corta a cidade, pega uns 30 km sentido Sorocaba e aí você volta, né? Falei, beleza. Aí ele falou assim, mas você veio sozinho? Falei, vim. Ele falou, mas e seus amigos? Falei, os caras não... Assim, nem chamei, né? Mas provavelmente naquela época talvez não... Hoje talvez topasse, né? Mas naquela época talvez não. A gente tava começando essas loucuras mais longas, né? E aí eu vi que, assim, se você tem uma coisa que você quer fazer, sério, se organiza. Se você não tem condição ainda, se organiza e vai. Nem que seja sozinho. Porque, assim, no final das contas, se você esperar... E não é uma crítica a ninguém. Se você esperar as condições perfeitas, elas nunca vão aparecer. Não vai ter o momento certo, né? Não vai. Não, e a gente... É aquela frase, né? Melhor feito que perfeito, isso. Né? E eu acho que as pessoas, elas fazem muito isso. Elas querem que tudo esteja muito certinho pra fazer o que elas querem. E tem que ir, às vezes, né? Ontem a gente tava falando sobre isso no treino. Né? Que, assim... Até o Rock que tava falando. Falou, cara, se a gente ficar esperando, não, agora eu preciso me preparar para poder voltar no jiu-jitsu, que não sei o que. Ele falou, cara, nunca vai ter aquele momento que você vai falar, tô animadaço, agora eu vou treinar e vou... Cara, vai. Vai que aí, beleza. Aconteceu ali, aí você engrena,
né? Agora, se você ficar esperando o momento, esperando a segunda-feira, esperando aquela lesãozinha sarar, falou, cara, curador no treino. Uhum. Não adianta, porque nunca vai ter aquele momento perfeito, né, cara? E é exatamente isso. Falou, cara, vai, põe as caras e faz, né? É isso, mestre. E eu vi que com o tempo, antes de tentar fazer isso, eu ficava arrumando coisa na bicicleta, entendeu? Puta, mas se eu tirar esse negócio aqui e colocar um outro pé de vela aqui, talvez eu melhore minha performance, talvez eu consiga. Aí teve esse dia que eu falei, não importa. Não Eu vou importa. porque eu tenho na mão. Foi, já era. Velho. E tanto que choveu, esculhambou tudo. Mas assim, depois daquele dia foi uma coisa tão interessante pra mim, estar comigo mesmo, refletindo e pensando. E depois chegar em casa e ver que eu consegui fazer uma coisa que há, sei lá, 6 meses eu achava literalmente impossível. Impossível. Eu achei demais, sabe? Então eu acho que assim, essas mensagens, as mensagens que a gente passa para as outras pessoas são importantes. Mas as que a gente passa para nós, Sim. essas são as mais importantes, sabe? Então, tipo, eu voltei desse rolê me respeitando mais, sabe? Vendo que assim, pô, meu, sou um cara que... Pô, legal. Pô, Diego, legal, cara. Você fez. Você é brabo, o que tinha que você é fazer. brabo. Você fez o que tinha que fazer, sabe? E daí se foi na fuleiragem máxima. E daí se foi com... Não importa. Não, é mais difícil. então, pior É difícil, né, cara? Então, isso me motivou muito, né? Depois que eu fiz isso, assim, minha cabeça abriu. E aí eu tive... Aí eu comecei a planejar mesmo uma coisa mais doida, assim, né? De, tipo, fazer esses rolês de bike. E aí foi quando, depois de um ano, mais ou menos, que eu me organizei, e eu tava firme já. Já me sentia confortável em fazer... E tudo tava muito fácil. Tava muito... Não sei, mas aquele lá eu ouço. E Tu é tu tem sempre que osso. respeitar. A Romero tem que respeitar. Romeiros tem que Romeiros respeitar. É sempre osso. Ali é sempre osso. É mesmo. Infinitamente osso, sempre. É mesmo. E depois que eu comecei a ficar mais confiante e ajustar minha pedalada e saber que eu conseguia fazer as coisas, fiz algumas provas, né, de longa distância e tal. O que é longa distância? Tem uma organização que chama Audax, uma organização francesa, não? E aí, ele meio que debaixo desse guarda-chuva do Audax, tem diversos países, organizações que fazem as provas de Audax. Então elas são de longas distâncias e começam com 200 quilômetros, né? Então a primeira 200 quilômetros, a segunda, não primeira, segunda, mas assim as classes, né? Classe de 200, classe de 300, classe de 400, classe de 600 quilômetros de bike. E eu achei isso muito interessante, porque eu vi um vídeo de um carinha, acho que o nome dele é Alexandre de Miranda, e me inspirou também. Tava gordinho e tal, o que ele catou? Pegou a bike dele e foi para Assunção, no Paraguai, sozinho, velho. 1.800 quilômetros. E é um cara que, assim, se você olha, você não acredita que... Você acha que o cara não vai, entendeu? E foi. Então isso me inspirou. Eu falei, que demais, muito mais cara. cabeça, né? É muito mais cabeça, né? E, tipo, diversas experiências que eu tive, inclusive no jiu-jitsu, né? Você vê que o mental é uma coisa extremamente importante. Mas na bike foi onde eu vi que, assim, ele te destrói. Destrói. Segundos, cara. Em segundos acabou. É muito mecânico, né, É cara? muito mecânico, E, né, assim, cara? quando você começa a duvidar das coisas, sabe? A resistência, né, cara? A resistência É muito desafiador. É muito desafiador. E a cabeça vai falhando, sabe? E você tem que se colocar no lugar com a cabeça. E tal, no Audax você foi até que prova? E qual prova você tem ainda? No Audax, a primeira vez eu tentei uma de 200, na loucura também. Não sabia de nada, me inscrevi lá e aí eu vi que era bucha, entendeu? Mas eu vi lá, fazendo uma prova, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu não consegui. Eu fiz 130 e parei. E assim, no Audax, assim, parou, se vira, meu irmão. Ninguém vai te buscar, ninguém... Zero estrutura. Zero estrutura, nada, não tem nada. Você só avisa lá, fala, ó, gente, manda uma mensagem pros caras, fala, ó, tô desistindo. Pros caras não esperar que você volte, sei lá, não voltar nunca. Né? Aí eu fiz 130, aí voltei pra casa, no caminho eu tava voltando, aí conheci um tiozinho, um senhorzinho que tava de bike também. Ele falou, e aí? Tava fazendo Audax, aí tava. Ele falou, pô, tava também, mas, pô, vamos voltar, cansei. Eu falei, vamos voltar junto, né? Vou voltar pra cidade. E ele, um senhor, já tinha feito 3 vezes a de 1.000 quilômetros, velho. Nossa, cara. E eu achei que o cara tava... Eu tava com dó dele, né? Porque tava parado no cantinho, eu falei, meu Deus, como eu sou, né? Sem noção, né, cara? O cara é uma aula viva, velho, que tá aqui, né? E aí depois dessa aí eu tentei de novo uma segunda, que foi aqui na região, aí eu conseguia de 200. E eu nunca mais treinei pesado, né? Assim, treinei longo, né?
E a última vez que eu tentei foi de 300. Só que o que acontece? Essas distâncias, não é só a distância, tem muita altimetria. Então, cada É onde prova... quebra. É onde quebra. É onde quebra. É onde quebra. Então, assim, quando você vê... E pra mim, na bike, assim, né? Quando você vê uma subida, é ali que você vê seu emocional esfrangalhar. Você vê aquela ribanceira. Já tá cansado. E não tem o que fazer, literalmente. Não tem o que fazer. Ou você se concentra, se acalma, ajuda a respiração, e vai. Não tem o que fazer, ninguém vai te buscar. E quando você começou a fazer isso, você já estava com uma estrutura física melhor de pedaleira, Não. bike, no mesmo esquema ainda? O primeiro Audax que eu fiz, a bike era originalzinha, do mesmo jeito que eu tirei Da Decathlon lá, ó, Decathlon. patrocínio da Por Decathlon. favor, Decathlon, obrigado aí. E original, depois de um tempo, nos outros eu só fiz algumas mudanças, porque o pneu de cravo trava muito no asfalto. muito. Então eu troquei por um mais liso. Mas ainda é uma mountain bike. O garfo eu tirei o amortecedor e coloquei um rígido, Tá. um fixo, né? Só isso, foi isso que eu troquei na bicicleta, né? Pedal, a mesma coisa. Hoje tudo igualzinho. A goiabada dentro da... Goiabada lá dentro também. E aí, nessa aí que eu fiz de 300, eu não consegui. Eu fiz uns 160, 170, eu não consegui. Mas aí eu voltei pra casa e tal. Mas são coisas que eu tenho vontade de fazer, né? Teve o lance que você foi pra Curitiba, não sei. Essa foi uma viagem. Não foi prova, né? Eu catei Você foi pra Não, Curitiba? mas você foi de Fui bicicleta. de bike pra lá, Essa foi, de verdade. Essa foi a maior experiência que eu tive na minha vida inteira, não se compara a nada. A nada. Porque Sozinho também. sozinho. Cheguei em casa, falei com a minha mãe. Vou fazer uma aventura. Toda vez que eu falo com a minha mãe, ela fica até preocupada. Assim, fala, meu Deus do céu, cara. Aí, me organizei, porque eu queria fazer o quê? Acampando, né? Então, na mochila, na bike, eu coloquei 2 mochilas, 2 alforjes, né? Coloquei barraca, sleeping bag e tal, fogareiro, comida. Com a mesma bikezinha. Come, uma bikezinha. Tá. De 1,5 pau. Essa aí. E aí mandou bala. E aí, falei, não tinha muito pra onde ir, né? Quando a gente passa pelo castelo, tem esse projeto Petar, uma placa, né? Que é o Ribeira. 320 km. Vou pra lá, né, velho? Vou pra lá e tal. E aí, quando eu comecei a ir, falei, tá chegando em Curitiba, vou emendar, né? Vou emendar pra Curitiba. E fui. E de verdade, assim, foi a experiência a mais profunda que eu já tive na minha Mas vida. foi muito, muito sofrido ou até que não? Não foi tão sofrido, mestre. Porque, assim, eu peguei subida mesmo, assim, chegando em Curitiba. E foi osso demais. Uma serrona braba lá. Mas antes disso, tinha suas subidas e descidas, mas era uma experiência diferente, né? Porque eu tava fazendo uma coisa inusitada pra mim. Então... Sem programar. Sem muita programação, nem nada. Então eu comecei a... Cada quilômetro que passava era uma celebração, sabe? Puta, que demais, cara. Aquilo que eu tinha vontade de fazer há 2 anos atrás, porque eu comprei a bicicleta, eu tô fazendo hoje, sabe? Eu tô conseguindo realizar hoje. Então, era uma inspiração poder fazer aquilo, né? Então, foi muito louco. E os 2 primeiros dias eu acampei em posto de gasolina. Cheguei pro cara lá, falei, tem um lugar pra eu ficar aí e tal, né? O cara, não, fica perto dos caminhões, tá tranquilo. Montei a barraca lá, fiz minha comida e tal. No outro dia fiz isso de novo. E você vai tendo uma outra perspectiva, sabe? Porque você vai tendo contato com pessoas que você não tem no dia a dia. Sim. É que eu acho que fazer a parada sozinho, pouca gente faz. Eu mesmo, sei lá, fiz pouquíssima coisa na vida sozinho, eu acho. Eu acho que deve dar essa coisa do autoconhecimento deve ser insano, né? É isso que eu acho muito interessante, mestre. Porque assim, você passa tanto tempo com você mesmo e pensando coisas que no final das contas... É uma terapia. É uma terapia. É uma terapia. E é isso, é esse negócio. Você começa a passar mensagens pra você mesmo que são muito importantes, sabe? Mensagem de carinho próprio, sabe? Pô, que legal, cara. Você tinha vontade de fazer isso, hoje você tá concretizando, cara. Vai lá. Tá cansado? Tenta mais 2 pedaladas, sabe? Vai pra frente. De ver que, assim, a gente é muito... Eu acho que, assim, tem uma estrutura social que é a fragilização humana, sabe? De fragilizar a gente, de achar que a gente precisa de uma bike boa, que a gente precisa de uma roupa top, que a gente precisa fazer um monte de coisa pra fazer as coisas. E, na verdade, a gente precisa de um pouco de coragem, determinação e chegar a hora e falar, mano, vou. Se eu tiver que andar 50 km e desistir, fechado, mas eu fui. Fui lá, meti a cara. Então, todo esse processo, todos esses dias, fiquei 6 dias, né?
até chegar a Curitiba lá. Você foi e voltou ou você só foi e voltou? Não, fui lá, peguei, botei a bike no busão, o carro parou essa palhaçada aqui, né? Porra. Então, durante todo esse processo, todos esses 6 dias, foi isso, né? Foi uma reflexão, foi de uma contemplação de estar ali, cara, vivendo, sentir vivo, não? Sentir, experienciando uma coisa que eu queria, conhecendo pessoas novas. Então, tipo, as pessoas que eu conhecia eram, tipo, caminhoneiro. O cara parava, assim, pra comer uma fruta que eu comprava no caminho, os caras paravam o caminhão do outro lado da rua, vinha um café. Sério? Uma garrafinha de café, buzinava, para aí. Vinha, atravessava a rodovia, trocava uma ideia comigo, dava café, trocava uma ideia. E não é pelo café, é a interação. Exato.